Tô com uma lista aqui, com uma série de temas para poder gravar. E eu não vejo a hora de poder compartilhar tudo que tá na minha mente, tudo que vem saindo da minha mente. Além de outros temas também que algumas pessoas comentam e pedem, tá? Então, se você tiver alguma coisa que você tenha curiosidade, queira saber, me manda que eu gravo um vídeo falando a respeito disso. E hoje eu quero trazer um pouco sobre a preocupação. E é muito interessante porque eu não conheço ninguém na vida que não tenha um nível de preocupação assim alto, ao ponto de se esgotar muitas vezes emocionalmente. E eu quero trazer para vocês uma forma de, não que você não vá se preocupar, mas de tentar deixar as coisas um pouco mais leve, porque tudo na vida tem que ter um ponto de equilíbrio. E a preocupação também precisa ter esse equilíbrio, porque senão, gente, a gente fica muito sobrecarregado viver a vida com tantos pesos, né? Com tantas preocupações. E preocupação nada mais é do que você realmente ocupar a mente com algo que está para acontecer, algo que está por vir. E muitas vezes é algo que realmente você tem certeza, e pode ser também que seja algo que você não tenha tanta certeza, que você esteja na dúvida, de repente um medo de que algo aconteça, e aí você, por precaução, já começa a se preocupar ali, começa a agir, buscar caminhos para poder resolver esse problema. A preocupação é antecipar o cenário do que pode acontecer e sofrer também antes da hora. Então a gente acaba sofrendo antes das coisas acontecerem. Isso, gente, acaba gerando um estresse muito grande. E existem dois tipos de preocupações. Aquela que a gente realmente consegue se antecipar. Então, por exemplo, se você vai se relacionar com alguém e não quer ter filhos, né? Ou você não quer ter uma doença, se você tá atrasado, se tem um horário para chegar ali, você sabe que vai ter um trânsito. Então, são coisas que a gente até consegue ali ter um controle do que pode acontecer. E isso tá ok, porque a preocupação, o medo, ele existe exatamente para isso, para que a gente não corra o risco daquilo que a gente não quer viver. Mas quando é algo que um cenário que a gente não consegue controlar, esse excesso de preocupação acaba piorando ainda mais. Nós temos uma falsa ilusão de achar que se preocupar muito, excessivamente, vai controlar o resultado, e na verdade não vai. Isso é muito ilusório. A gente não consegue controlar e resolver as coisas na hora que a gente quer com uma preocupação excessiva, principalmente quando a gente não tem o poder de controlar uma determinada coisa. Então, eu lembro que eu passei por algumas fases da minha vida que a minha preocupação de dar errado era tão grande que eu colocava muita energia nisso. E quanto mais energia eu colocava nisso, mais dava errado. E eu ficava pé da vida. Porque assim, eu falava, meu Deus, como pode? Se não pode dar errado, sabe? Não tem como dar errado, porque se der errado, ferrou, entendeu? Ferrou tudo. Então, esse meu medo de realmente que as coisas não acontecessem piorava ainda mais. E quando eu aprendi que, mesmo tentando controlar, eu ainda assim não vou conseguir controlar 100%, porque tem coisas que fogem de mim, deixei a vida um pouco mais leve, porque eu sabia que o estresse só me deixava de cama, eu ficava doente por conta do estresse, por conta da preocupação, por conta do medo de não conseguir resolver as coisas. Isso me deixava de cama. Eu ficava assim doente por conta disso. Mas eu aprendi que o meu bem-estar era mais do que muito, era 1000 vezes melhor do que estar me preocupando, e que dessa forma, sim, as coisas iriam acontecer. Eu sempre falo que tem coisas que nós precisamos fazer, que está nas nossas mãos. Então, de repente, é algo que você precisa agir, você precisa ter uma ação, mas depois dessa ação, você precisa deixar as coisas fluírem. Então, não adianta você agir e querer controlar o tempo todo, porque isso só piora a situação. E o medo, a gente acaba atraindo situações por conta do nosso medo, porque a gente coloca energia nisso, enquanto a nossa energia deveria estar focada nos resultados, nas coisas boas que estão para acontecer. Então, o conselho que eu te dou, se você é uma pessoa extremamente preocupada, como eu já fui muito, não que eu ainda não seja, mas eu consigo controlar ainda a minha energia, para não colocar tanta energia naquilo que eu não quero, e sim naquilo que eu quero. Tudo que nós colocamos, energia cresce, lembre-se, tá? Lembre-se sempre disso. É só você ver pessoas, por exemplo, que vivem reclamando. A pessoa que reclama demais,
pode ter certeza que a vida dela sempre tem problemas. Ela sempre vai trazer um problema para você de tanta energia que ela coloca. Então é isso, se preocupe, sim, faça o que está nas suas mãos, mas não coloque energia. Depois que você fizer aquilo que tiver no seu alcance, você solta, libera para o universo para ele trazer o melhor resultado para você.